gente vai continuar conversando sobre bullying, sobre essas ações para conscientizar a população, sobre esse tema que é muito importante, conversando aqui com a Aline. Aline, muito obrigada mais uma vez de vir aqui bater um papo com a gente. É um prazer imenso. Aline, então vamos lá, conta pra gente um pouquinho o que é o bullying, o que caracteriza ele? Tá. O bullying, ele é uma ação violenta que acontece de forma repetitiva e intencional. E sempre nessa relação entre o agressor e a vítima existe um desequilíbrio de poder. É isso que caracteriza o bullying em si. Lembrando, gente, frisando que essas agressões, elas podem ser tanto físicas quanto emocionais. A gente muitas vezes lembra do bullying ou pensa no bullying dentro de uma agressão só emocional, de xingamentos, mas existe também o bullying que é pautado na violência física. Então, independente de ser físico ou emocional, ela tem que ser repetitiva, ela precisa acontecer de forma intencional e ela acontece num desequilíbrio de poder. E Aline, com certeza isso causa muitos prejuízos para quem sofre o bullying, Sim. né? Comenta um pouquinho pra gente sobre esses prejuízos e para quem pratica o bullying. Perfeito. Também causa algum problema? Perfeito. A gente precisa entender que o bullying acontece prioritariamente dentro das escolas, porque é onde as crianças e os adolescentes estão se relacionando ali na maior parte do seu dia. E acontece que quem pratica o bullying também, na grande maioria das vezes, está vivendo um sofrimento, seja um transtorno mental, seja algum modelo dentro de casa de resolução violenta de conflitos. Então, quem pratica o bullying também, na maioria das vezes, está escondendo uma baixa autoestima, uma insegurança, uma inabilidade de resolver os seus conflitos, então também precisa de ajuda. E os dois lados sofrem prejuízos. Os prejuízos podem ser leves, do tipo isolamento social, a criança ou adolescente pode começar a se sentir inferiorizado, ele pode começar a sentir efeitos físicos, então sintomas como dor de barriga, dor de cabeça, mal-estar, ansiedade. Se o adolescente ou a criança tiverem uma tendência, isso pode ser um gatilho para desenvolver transtornos depressivos, transtornos ansiosos. A pessoa que pratica o bullying também vive esse tipo de efeito, é isso que a gente precisa entender, porque essa forma de interação, ela demonstra uma falta de habilidade de resolução de conflitos. Então, os dois lados precisam de ajuda e sofrem muitos prejuízos. Você comentou, né, que na maioria das vezes o bullying acontece dentro da escola. Tem várias crianças, vários adolescentes ali, eles convivem, né? Sim. Isso pode acontecer dentro de casa também? Os pais precisam ficar atentos entre irmãos, entre primos, por exemplo? Não é tão comum pela circunstância da situação, por não ter uma audiência, uma plateia, uma circunstância social, mas pode acontecer sim. Sempre que a gente tem um grupo de crianças, sempre que a gente tem mais de uma, já pode acontecer. Lembrando que o bullying ele pode ser praticado tanto por um indivíduo quanto por um grupo de pessoas. Então a gente tem que ficar atenta a alguns sinais. Posso até falar alguns sinais para quem está em casa ficar atento, né? A criança começa a não querer mais ir para aquele local, então não quer mais descer no parquinho do prédio, não quer mais ir para a escola, sendo que antes gostava, então é uma mudança de padrão. A criança ou adolescente começa a ficar, além de mais isolado, mais triste, mais cabisbaixo. Tem crianças que perdem o apetite, tem crianças que começam a praticar autolesão e chega ao ponto de terem ideação suicida. Então é muito sério e os sinais eles variam ali entre leve e grave, mas a gente sempre tem que ficar muito atento. Aline, como a gente acabou de ver na reportagem, uma escola lá de Taubaté criou esse correio do elogio, né? Qual a importância de ações como essa, de elogiar? Como a gente faz para incentivar as crianças, os adolescentes a praticar esse tipo de ação ao invés do bullying? Eu acho que esse tipo de ação, ele traz pra gente a pauta da inteligência emocional. Como é que a gente lida com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes? Então, primeiro, traz a pauta do quanto que as pessoas precisam se sentir queridas. Então não basta que elas saibam que elas são assim, é importante que elas escutem isso, né? Então acho que até para os adultos a gente pode entender o quanto que é importante, muitas vezes uma palavra faz a diferença na vida daquela pessoa. Você falou aí de quanto é importante para os adultos também, né?
Existe bullying entre os adultos ou isso é só entre criança e adolescente? Olha que louco isso, né? Muitas vezes as pessoas que sofrem bullying praticam o bullying na fase adulta, mas muda de nome, se chama assédio moral. Dentro de ambientes de trabalho, dentro de ambientes sociais, existe sim, só muda o nome e alguns detalhes, mas é exatamente a mesma prática, é a prática de você coagir outra pessoa, ridicularizar, afastá-la, colocar rótulo, isolar intencionalmente e repetidas vezes. Aline, muito obrigada por esses esclarecimentos, pela nossa conversa aqui, por ter vindo mais uma vez bater um papo com a gente. É sempre um prazer e eu espero que essas informações cheguem até as famílias e que isso possa salvar ou ajudar uma criança ou adolescente. Obrigada. Agora a gente segue com a programação do nosso Jornal Setorial.